Buenas, estamos aqui com mais um episódio do Café com Zine. Convidado dessa vez é Noé, professor de História. Ele vai assumir a secretaria do Movimento Ecotrabalhismo aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai estar conversando um pouco sobre história, cultura e a perspectiva de meio ambiente também. Isso então, não deixe de curtir os nossos canais. Noé, eu gostaria de conversar contigo sobre a perspectiva de como professor da área de ciências humanas, num contexto de governo Bolsonaro e governo Eduardo Leite, como é em relação à tua área de atuação? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um processo, nunca vi um processo tão grande de ataque ao pensamento crítico como no governo Bolsonaro. Então, a primeira coisa é ele tentar eliminar as ciências humanas, é tentar eliminar a criticidade. E, em busca disso, fazer aquela coisa, a defesa de um pseudo-ensino técnico. Porque não pode ter ideologia. Aí vem o tal de escola sem partido e tudo mais. Que é uma besteira, uma bobagem. Porque, no fundo, a gente está vendo a diminuição da racionalidade, da criticidade. Né? E é muito triste o que a gente está vendo hoje, né? Infelizmente. Como área de formação em História e no contexto que a gente tem da conjuntura nacional, tem-se muito receio a respeito da democracia e também o fato de o atual presidente, em diversos momentos de sua trajetória, ter exaltado a questão do movimento ou do período que a gente teve em relação à ditadura militar aqui no Brasil. Como historiador, tu enxerga o momento atual como um risco de a gente voltar a ter esse momento aqui no Brasil, em termos de autoritarismo e ditadura? Eu acho que o Bolsonaro ele testa limites. E se a gente não der uma brecada nele, ele vai avançando. Então ele vai criando cortinas de fumaça para apagar, para tirar a nossa atenção das bobagens que é o governo dele, né, que ele faz, e ao mesmo tempo ele está testando. Essa manifestação do dia 15, por exemplo, eu vejo com muito maus olhos e muita preocupação. Estão querendo incentivar que a gente jogue o bebê, a água suja, a bacia fora. Quer dizer, vamos fechar o Congresso, vamos fechar o STF, porque eles são tudo corruptos. Só que a questão é que quem pensa assim não está entendendo que essas instituições elas estão dentro de um sistema. Qual é o sistema delas? Né? Qual é o sistema? O sistema de poderes divididos, que é a questão do legislativo, do executivo e do judiciário. Né? E que eles têm que ter uma relação harmônica. E tem muita gente que fala assim, eu quero que volte a ditadura. Não sabe o que está falando, porque não sabe o que é ter um parente morto. E tem um detalhe, Zine. Tem muita gente que fala assim, os caras foram lá pegar a arma, mataram não sei quantos, não sei o que, lá da ditadura, desaparecidos, né? Tem muito desaparecido que nunca teve nem ligação política. Só o fato de ter uma crítica aqui e acolá, ou ter um perfil político, os caras foram perseguidos e foram mortos. E não teve indenização dessas pessoas, e não teve o devido valor, no meu ponto de vista. Acho que a Comissão da Verdade fez um bom trabalho, mas poderia ter avançado nas punições. E essa gente está aí hoje, esse protofascismo nojento, e nós, trabalhistas, nós temos que combater isso. Nós não podemos ficar calados perante isso. Outra área que a gente tem em relação ao governo atual, sensível, é a questão ambiental. Né? O secretário-geral do Movimento Ecotrabalhista no Rio Grande do Sul, como tu avalia dessa perspectiva? O Bolsonaro ele tem uma visão de uma colônia. E a nossa tradição de colônia é uma colônia extrativista. Então começa o ciclo do pau-brasil, depois tem o ciclo do ouro, tem o ciclo do café. É tu retirar. Né? Tanto é isso que ele quer fazer com as reservas ambientais, por exemplo, a exploração do nióbio ou outras coisas assim, mas é uma coisa inteligente, sustentável, onde a gente retira, sim, do meio ambiente, mas tem a questão da consciência que, olha, os recursos são finitos. Então, o Bolsonaro ele não trabalha com isso, ele trabalha com uma visão de mundo completamente ultrapassada. Talvez a visão do cara da década de 50 do século passado. Mas quando tu avalia contextos históricos de colonizações, tu tinha talvez uma população muito menor do que hoje os mais de 220 milhões de brasileiros que a gente tem no Brasil. Sem dúvida. Que implicações pode ter na nossa sociedade essa perspectiva que tu traz de colonialista? É porque a questão é o seguinte, além da questão econômica de tornar o Brasil refém de outros países,
tem uma questão de a gente estar entregando os nossos bens para potências estrangeiras, como no caso da Amazônia, como no caso do aquífero Guarani, por exemplo, a questão da exploração do petróleo, que são questões estratégicas que a gente está entregando de mão beijada para outros setores. E aí eu estou vendo assim, um entreguismo e a falta de consciência do meio ambiente. Porque parece que quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de ecologia, parece que só a gente está pensando em matas e os bichinhos. Tá aí, cadê o ser humano? O ser humano faz parte desse meio ambiente. E um meio ambiente desequilibrado é o que vai ser gerador de doença, que vai ser o causador de problemas maiores. E também, quando o ser humano, em situações socioeconômicas, né, e falta de educação também, junto disso aí, ele também desequilibra o meio ambiente. Então, assim, nós temos uma questão na divisa com Sapucaia e São Leopoldo, o pessoal está ocupando aquela área, que é uma área que era do zoológico. Então, assim, ó, a gente não pode deixar essa área, né, desse jeito, mas as pessoas vão lá por quê? Porque não tem local para morar. Então, a questão da habitação, tem a questão da falta de consciência dessas pessoas, tem a questão, assim, ó, de coisas muito simples. Falta base. Não é. Uma outra área que tu tem bastante interface é a questão da cultura, né? Então, eu gostaria que tu pudesse falar pra gente, considerando que a gente está em 2020, é ano eleitoral, e a gente tem a possibilidade de uma renovação na política com quadros nos legislativos municipais. Quais poderiam ser os projetos na área da cultura que pré-candidatos a vereador poderiam estar pensando nos municípios? Olha, quando a gente fala em cultura nos municípios, o pessoal acha que é uma coisa supérflua. Ah, vai gastar dinheiro no carnaval e vai tirar do hospital. Que é, de uma certa maneira, uma coisa até correta, por um lado. Mas não é isso. A gente tem que buscar, por exemplo, que o carnaval seja com outros recursos que não os públicos, ok. Mas, olha só, a gente tem que pensar a cultura como um conceito mais amplo. E aí é o seguinte, fazer campanha de conscientização é algo da área da cultura, não é só show, não é só festinha. E aí o que acontece? Temos um amigo nosso lá em São Leopoldo, o Otávio Saldanha, que ele tem uma proposta. Tem uma proposta de, por exemplo, de 5% dos shows que é feito a nível nacional na cidade, esse 5% ir direto, né, ou outros shows também, vai criar um fundo para ir para o hospital da cidade. Ou seja, tu vai fazer a geração da cultura, vai ter ali naquela renda ali 5% para o hospital da cidade. Tu alia a questão da cultura com a questão da saúde. Ou, por exemplo, valorizar, né, a questão dos exercícios físicos, né, com a saúde, projetos que incentivem a prática de esportes, né, enfim, esse tipo de projeto que deve ser feito dentro da área da cultura. Porque se tem muita questão da cultura ser uma coisa meio assim, meio aquela coisa só de festa, de evento. E cultura não é isso. É muito limitada essa visão. Para nós fechar, Noé, quais são os principais desafios que tu vê para São Leopoldo? Eu vejo para São Leopoldo a questão da saúde pública, que a gente realmente precisa melhorar muita coisa, mas tem muita coisa em São Leopoldo que é a questão também da falta de repasses do Estado e da União. Eu acho que São Leopoldo precisa também a questão do saneamento básico, isso me preocupa muito. Eu fui um dia desses numa casa do bairro Rio dos Sinos e o cara morava literalmente ao lado do valão. Então tu imagina um negócio cheirando a fezes e o cara morando do lado. Isso é uma coisa triste. A gente tem muita coisa melhorando, está melhorando, se calçando muitas ruas, se fazendo, mas ainda falta muito, né? Embora se faça bastante, a demanda é muito alta, né? E a questão de a gente controlar as ocupações irregulares, que eu acho que é uma bandeira que a gente deveria enfrentar, né? É um desafio muito grande. São Leopoldo é uma cidade complexa, tem seus problemas, né? E tem uma oposição muito raivosa que não construiu nada e quer cobrar agora de quem está no poder, né? O PDT está compondo com o PT na vice, né? Provavelmente seja essa composição, mas faz parte do governo atual. E com detalhe, né? O PDT tinha chapa própria na outra eleição. Adentramos no governo para manter a estabilidade da cidade, estamos construindo.
né, com o Vanazzi. É difícil, as coisas nem sempre dão tudo tão certo, mas a gente está lutando e estamos crescendo como cidade, mas precisa muita coisa na área ambiental. Perfeito. Muito obrigado pela tua participação. Boa, meu amigo. Obrigado. Olha, gente. Não deixe de seguir o canal dele também, faz um jabá aí do teu canal. É a voz da legalidade, tá, gente? Então, somos um canalzinho aí pequenininho, mas é de bom coração. Nós falamos sobre trabalhismo, né? Falamos sobre o Ciro, falamos sobre política, educação, cultura, história, tudo um pouquinho, né? Isso.